Bom, pessoal, olá a todos, sejam todos bem-vindos no Pod Estúdio Podcast. Hoje com uma figura ilustre, né? Ele falou que não é de Bom Jesus, mas a gente fala que ele é. Ele não sei se ele recebeu ainda o título de cidadão bom-Jesus. Se não recebeu, eu acho uma vergonha, né? Não ter recebido a chave da cidade. Porque a gente considera ele um bonjesuense, né? Porque a família dele toda, né, a maioria veio para Bom Jesus, né, mora aqui, né, alguns familiares da esposa dele moram aqui também, né, e a gente o considera como um bonjesuense como nós, a gente tem muito carinho por ele, e esse dia é muito esperado por nós aqui do Pod Studio, por mim principalmente, eu sou muito fã dele não vou falar desde criança, senão ele vai ficar chateado comigo, mas eu fico muito feliz dele estar aqui hoje, entendeu? A gente fez algumas homenagens para colocar no estúdio. Quando a gente começou a construir esse segundo estúdio, a gente pensou muito, né, nas homenagens que a gente faria, né? E veio na cabeça a primeiro homenageado, que inclusive ele está ali na boca da porta ali do estúdio, nosso amigo Tino Marcos, né? Eu fico muito feliz que eu acredito que tenha sido um dos. Eu sou um dos únicos que ele vai conversar perante as câmeras aqui em Bom Jesus, né, Tino? Não sei se você já fez isso alguma Não, vez, não. né? Então é mais uma felicidade para a gente, né? Ele ter aceitado esse convite, né? A gente apurriou um pouco ele aí no Zap aí, tentando apurrinhar menos o possível, né? Porrinho Mas, nada, que isso. mas a gente vê ele sempre na rua aí, e eu falei, ah, meu Deus, eu vou criar coragem, eu vou convidar. O não eu já tenho, eu vou atrás do sim, né? Não, Sandro, poxa, um grande abraço a todos aí ligados no podcast e é uma alegria muito grande estar aqui e verificar, comprovar essa realização que é esse estúdio aqui em Bom Jesus, né? Eu acho que tem muitas cidades muito maiores por aí que não dispõem de nada nem perto do que você tem aqui, do que vocês conseguiram erguer. Realmente estão de parabéns, é um estúdio muito profissional, muito bom gosto e é uma alegria ver assim a comunicação florescer que eu acho que para qualquer comunidade, para qualquer cidade, bons canais de comunicação são muito importantes. Então, ter um bojesuense à frente desse projeto, ter uma pessoa que pensa o lugar e que amplifica a voz para a cidade, para todo mundo que queira assistir, se interesse por Bom Jesus, mesmo longe daqui, porque hoje a internet permite isso. Então, realmente é muito bacana, muito ousadia, né? A pessoa empreender hoje algo tão grande como um estúdio dessa categoria, mas realmente parabéns e só me resta assim dizer que estou muito feliz de estar aqui, agradecer demais as homenagens, assim, fico muito grato, me sinto um bojanzuense, Que sim, bom. com todas as letras, porque gosto muito daqui, sempre estou por aqui e, enfim, dar os parabéns e desejar vida longa ao Pod Studios. Ô, Tino, você, assim, né, tem uma longa trajetória, né, 8 Copas, igual você estava falando aí, né? Essa questão da comunicação, você acha que a ferramenta do podcast, né, ela veio, né, para ficar? Ela realmente é aquilo que todo mundo está falando, né? Essa questão de ser uma ferramenta muito grande na questão da comunicação, né? Aqui a gente se preocupa muito com fazer conteúdo de qualidade, que não seja fake news, não tenha aquela coisa assim, ah, vou criar um negocinho aqui para gerar like ou Engajamento. engajamento, alguma coisa. A gente Uhum. aqui, o nosso intuito é criar conteúdos que as pessoas sintam interesse e se sintam bem assistindo, né? Para ter Isso. a gente mora na cidade interior, né? Então, assim, a dificuldade de ter lazer é muito grande. Então, ter uma porta dessa, né, para criar conteúdos de qualidade, a gente tem um cuidado enorme com isso. A gente não, às vezes as pessoas querem gravar aqui, mas que vai gerar algum desconforto perante a outra pessoa, alguém, algum político, alguma coisa, a gente não aceita realmente, entendeu? Uhum. Porque a gente prioriza por essa questão de fazer um conteúdo de qualidade, né? Uhum. Um canal que as pessoas vão assistir
porque vai ter uma conversa boa, vai ter né, coisas boas para assistir, né? É. Então, Pois é, e é um formato, Sandro, eu acho que é muito interessante, porque é um conteúdo que a pessoa pode consumir a qualquer hora. Quer dizer, ela não precisa marcar a hora sim. para ouvir, para estar junto. Ela pode estar fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, ela pode estar. Eu ouço podcast assim direto. Boto meu fonezinho, ou boto meu telefone ali e estou fazendo outra coisa, indo para lá e para cá, ou me mexendo na cidade, enfim. É uma maneira de ocupar o tempo muito interessante. Você pode ouvir um pedaço, depois ouve outro pedaço. Então e é muito fácil de consumir, é muito fácil de a pessoa se ligar, porque às vezes o YouTube, por exemplo, com imagem, a pessoa requer que a pessoa sente ali de frente e fique olhando igual a uma televisão. Sim. Mas o podcast ele permite Ouvir no no carro, né? carro, no Né? banheiro, É, onde você estiver. Então, e eu acho que tem uma característica muito interessante também, que, por exemplo, você está ouvindo o rádio, ele vai te dar uma notícia, ou vai fazer uma entrevista, se você estiver ouvindo naquele momento, que é aquela coisa ao vivo, beleza, mas daqui a pouco ele já tem que partir para outro, vai tocar uma música, vai fazer alguma outra programação, mas o podcast ele permite um aprofundamento um pouco maior dos temas, né? sim. Você vai falar vamos falar sobre agropecuária em Bom Jesus, vamos. Então você tem um programa sobre isso que vai aprofundar esse conhecimento. Isso é muito legal, assim, né? Que você não ser uma coisa maçante, mas que seja aprofundado, assim, não seja tão breve assim. Então eu acho que é um formato que veio para ficar, tanto é que cresce Muito. Brasil e no mundo inteiro, para todo lado, todo tipo de podcast. E eu acho que é um caminho maravilhoso, e ainda mais com essas condições aqui tão profissionais, tão de tanta excelência. E você acha que essa questão, né, de transformar, assim, o que a gente tem visto, assim, eu tenho conversado com muita gente, conversa com muitas pessoas, né, e elas falam assim, tem muito tempo que eu não assisto a TV aberta, eu tenho visto mais YouTube e tal. Você acha que é um caminho sem volta isso? Realmente está acontecendo isso, né, das pessoas buscarem mais o streaming, Sim. e essas ferramentas digitais É. fora né, No da, tradicional, né, é, da TV tradicional, sem é, dúvida, Sandro. Eu acho que o tempo está tornando tudo mais simples para as pessoas, porque às vezes até pessoas mais idosas falam, não, eu vou ver minha televisão, que eu sei como ligar, que eu sei como fazer, mas até pessoas muito idosas, eu acho que estão se acostumando a essa possibilidade que se abriu de você poder ver alguma coisa a hora que você quer, e não a hora que aquilo está sendo sim, exibido, né? é. Então, eu acho que realmente vem para ficar, assim como podem surgir outras manifestações assim de comunicação, e é natural que esse espaço, né, que é um espaço físico, assim, são fatias que vão sendo ocupadas por outras mídias, outros meios de comunicação, em detrimento da TV aberta, que era o grande, e é ainda, o gigante, a galinha dos ovos de ouro das empresas, então ainda é. Você vê a Globo, o faturamento da Globo na TV aberta ainda é o carro-chefe da Globo, com todo o streaming, com tudo que ela faz em todas as áreas, mas ainda é. Mas eu comparo a uma figura, assim, como se fosse um grande iceberg, por exemplo. Você tem aquele iceberg enorme, mas você tem o degelo que está infelizmente acontecendo no mundo, e a TV aberta é esse iceberg, que ainda é muito grande, mas que ele vai derretendo em detrimento das outras manifestações de mídia que vão surgindo, né? A TV aberta ela vai sofrer uma transformação. Ela vai entrar no que eles chamam de 3.0, que Uhum, vai ser vai trazer muitos facilitadores que hoje o streaming tem, de você poder ver a qualquer hora aquele programa que estava na televisão, ou de você, num jogo de futebol, escolher qual é a câmera que você quer ver. Então vai ter muitas coisas. Se você clicar em determinada coisa, o sapato da moça da novela, você vai ver sim, onde que você pode comprar um sapato daquele, enfim, vão ter ferramentas que vão aproximar a TV aberta com a IA, né? com a IA e tal, aproximar a TV aberta dessas outras mídias que são muito mais ágeis, muito mais Uhum. atraentes desse ponto de vista, né? Mas eu acho, eles já estão, né, a TV aberta já está se preocupando com essa questão, Claro. e eu acho que a ferramenta podcast, ela
ela já tá assim, igual, por exemplo, eu sempre assisto o Jornal da Globo com a Renata Lopretti, né? E ela no formato, ela fez uma bancada, né, com um microfone desse, que possivelmente ela colocou um microfone fake, mas assim, um microfone de podcast, ou ela faz com um convidado, igual estou fazendo com você, ou ela faz com alguém transmitindo, né? Então Uhum, isso já é o podcast entrando, uhum, né, na TV aberta, né? Eu é, acredito que eles vão, né, vão começar. Tem outros programas que a gente acha que não é o formato podcast, mas já é um podcast. Igual o do Pedro Bial, por exemplo, é um podcast, né? claro, claro. Só que ele está sentado no sofá junto com os convidados dele, né? Sim. Que é uma coisa normal hoje que você vê nos Estados Unidos, principalmente, esse formato, né, de podcast sentado em sofás. Às vezes o cara entrevista na cama, deitado na cama, Uhum, né? Então, eu acredito muito nisso, né, dessa questão dessa ferramenta. E aqui a gente busca muito tentar convencer o empresário, né, da oportunidade que tem, né, uhum. deles gravarem aqui, entendeu? E mostrar através de uma entrevista, né, um papo no formal, ele falar sobre os produtos dele e os Uhum. serviços dele, É né? claro que muita gente pode desconhecer, né? É. Eu acho que o podcast ele tem a grande vantagem de identificação com aquilo que a pessoa gosta. Então, por exemplo, eu sou bonjesuense, eu vivo aqui, eu vou querer ouvir o seu podcast, porque eu vou querer me inteirar das coisas que estão acontecendo aqui, o que Sim, podem ser oferecidas a mim. Eu posso nem me interessar, mas de repente eu quero saber sobre aquilo. Se eu, por exemplo, eu gosto muito de xadrez, eu vou ver podcasts de xadrez, eu vou ver vídeos Então, eu acho que o mundo está ficando muito nichado, né? Muito em cima de nichos, né? Gosto muito de plantação, então eu tenho canais no YouTube ou sim. podcast, coisas que vão me ensinar um monte de coisa. Eu gosto de marcenaria, você tem tudo isso. Então, eu acho que a comunicação ela vai se especificando muito em relação ao que a gente sempre tinha, que era aquela coisa da TV aberta, que dá uma pincelada geral nas coisas que julga mais Uhum. importante, mais relevantes, e agora não, agora você tem o ponto, né? Quer dizer, o que que eu gosto, eu vou procurar aquilo ali. Então é maravilhoso, eu acho que a comunicação ela tenha adquirido esse tipo de configuração, porque permite para muito mais gente. Eu venho de uma época em que, poxa, a Globo era a única coisa que se via no país, era uma audiência irreal em relação às outras, era um absurdo. As pessoas Sim, não trocavam de canal, deixavam ali na verdade. Globo o tempo todo. E isso foi muito bom para a Globo, muito bom até para mim, Uhum. que desfrutei durante muito tempo de uma relevância, porque todo mundo conhecia, todo mundo via a Globo e tal. Quantos anos tinha de Trinta e clube? cinco e 35 anos ininterruptos. E então, mas era uma realidade que não fazia muito sentido, porque assim, o normal, você vê nos Estados Unidos, é dividir as grandes redes, sempre dividiram Milhares, a audiência e tal, em outros lugares. Mas a gente é que teve aqui no Brasil esse fenômeno Globo que centralizou muito as atenções, né? E hoje é isso que eu estou te falando. Você gosta de correr? Então, beleza, você vai ter é só você procurar ali, rapidamente você encontra alguma coisa nesse sentido. E eu acho que essa característica aqui, com ênfase local, acho que você pode tratar de temas universais sem problema nenhum, falar sobre muita coisa que envolve a vida da gente, mas ter uma abordagem, uma aproximação com a realidade local é muito legal, isso é muito valioso, isso é muito bom. Um empresário poder vir aqui e vender o peixe dele no bom sentido, vender o peixe, o pessoal, olha, eu tenho isso, eu ofereço isso, eu tenho Sim, essas condições. De repente eu olho isso aqui e me digo, pô, Sandro, quem é que fez isso aqui? Quem é que botou essa mesa, ou fez essa grade e tal? E isso gerar pro cara que faz, para esse artista que está por trás desse sim. trabalho, uma publicidade interessante e uma oportunidade para quem nem pensava, caramba, eu vou ver com esse cara que eu estava com uma ideia de melhorar isso aqui, fazer uma cozinha gourmet, sei lá, eu É, vou fazer com o cara. Então, a informação é um bem muito valioso. é. E às vezes a gente perde oportunidades na vida por não ter informação, por não saber. Às vezes tem uma coisa tão legal acontecendo ali e você não vai e não sabe porque não soube, não ficou inteirado de que aquilo aconteceu.
Então, viva a comunicação e parabéns a É. vocês. E é engraçado, Tino, que às vezes a gente eu converso com algum empresário conhecido, assim, um empresário, né, mais conhecido da cidade, e ele, Sandro, eu não sabia que você tinha um estúdio, não. Falei, pois é. E eu comprar um pão na padaria e a minha atendente fala, ó, assisti seu programa. Uhum. Aí eu falo assim, gente, é impressionante, mas assim, ao mesmo tempo eu fico muito feliz, porque se eu tô conseguindo chegar nela, Aham. uma hora eu vou chegar em todo mundo, cara. Claro, claro. Porque as pessoas, a gente acha, né, que as pessoas, não, o cara é empresário, assiste mais, tem mais tempo de olhar a internet, olhar a rede social, né, a minha outra menina atendente, ela só pode assistir isso na hora que ela chegar em casa, Uhum. né, porque ela não pode parar para olhar no celular dela, senão o Uhum. patrão não deixa, né? Uhum. Então eu fico muito feliz quando eu recebo isso. Eu acho que aconteceu muito com você isso também, né, Uhum. Dino? Quando Claro. você, acredito que quando você começou também, as pessoas começaram a falar, nossa, eu te vi e tal, isso te traz um prazer, né, Muito. de ser reconhecido, né? Sim, é uma realização pessoal e uma realização em cima do trabalho da É. pessoa, né? Então, eu acho que isso é muito gostoso. É uma das coisas mais legais da comunicação, é esse retorno de você ter e eventualmente até críticas que podem Sim, claro. ajudar. Olha, tá muito longo, tô achando que tá arrastando, tá ficando É. bem pesado, ou tá curto demais, eu preciso ouvir mais sobre a história. Enfim, você vai tendo retornos que vão moldando a melhor maneira de fazer, né? É. Ô, Tiano, na parte profissional sua, e aí, e os projetos, cara? Os projetos, projeto é só descansar mesmo, já deu, já tá bom. É, Você comentou que não vai na Copa, a gente já está triste aqui, que não vai assistir o Tino na Copa esse ano, é, infelizmente, mas se for pro bem de você, da sua saúde sim, e da sim. sua família, a gente fica feliz também. Sim, é por aí. Quer dizer, eu até devo trabalhar até a Copa e durante a Copa em alguma frente, mas eu não quis e não quero ir à Copa, trabalhar lá, nos Estados Unidos, lá onde vai ser. Então, foi uma opção que eu tomei. Também tomei essa opção em relação à última Copa, não quis ir ao Catar também. E é, vivi muita coisa, assim, não tem. Vivi muito mais coisa do que eu imaginei para mim, sabe, Sandro? Eu sou muito grato à vida e festejei cada passo que eu fui dando na carreira, que não foi assim, de um dia para o outro que surgiu o Tino Marcos, que as pessoas conhecem, sabe? Foi à custa de muita luta, muito sacrifício, muita pressão, e muita gente não imagina isso porque acha que, pô, jornalista esportivo, indo à Copa do Mundo, Liga dos Campeões, finais de campeonato, futebol, pô, isso é uma vida que é uma beleza, né? É uma maravilha. Tranquilidade, E né? é mesmo, assim, para quem gosta, como eu, que sou apaixonado por esporte, por futebol, realmente sou mega grato. Mas há um outro lado, o lado das noites mal dormidas, das viagens imensas que você tem que chegar com a cara boa para gravar e a pressão dos seus chefes, sabe? O compromisso com a informação, enfim, é um trabalho de pressão como é em tantas Aham. profissões, né? E eu realmente estava um pouco cansado de tantos anos assim, e eu sempre fui muito dedicado, assim, sabe? Eu sempre fui um cara que gostei de fazer as coisas 100%, assim, me dedicar e fundo naquilo ali, minhas matérias eram sempre buriladas, trabalhadas, eu reescrevia, eu via todas as imagens, eu me dedicava muito tempo para chegar a um ponto final, e isso trouxe para mim resultado. Só que isso também, ao longo do tempo, isso cansa, e eu nunca quis jogar meia boca, jogar dando passo para o lado. Eu sempre quis fazer com excelência. Falei, o dia que eu sair, mas eu vou até o fim fazendo sim, 100%. E assim foi, sabe? Eu me programei, amadureci a decisão de sair. Foi uma decisão até difícil para muita gente que não entendia por que eu lembro que o meu diretor falou, pô, rolou uma lágrima quando eu mandei o e-mail Faço ideia. com a sua saída para a redação inteira e tal. Porque muito tempo ali juntos e tal. Mas eu estou muito feliz com esse modelo novo de vida. Acho que me realizei muito dentro do trabalho que fiz. E agora
colho esses frutos de estar aqui, de estar falando para as pessoas, de poder fazer outros trabalhos que eu ainda faço, não estou totalmente parado, mas desacelerei. Não estou mais naquele dia a dia que eu tinha na vida anterior. Quantos meses você ficava longe da família num ano de Copa? E no ano de Copa e fora de Copa, Sandro. Eu viajava Direto, né? demais, demais, porque mesmo sem Copa a seleção jogava em muitos lugares amistosos, eu ia direto. Tinha a Copa das Confederações, tinha a Copa América, tinha os amistosos e tinha toda a coisa do Campeonato Brasileiro. Fazia muitas viagens pelo Brasil, cobrindo, fazendo transmissões de campeonatos brasileiros, de outras competições também. Uhum. Cobri muita vela, muito judô, muitas coisas Sim, todas, e Olimpíadas e Olimpíada. tal. Então, eu tenho duas filhas, né? E eu costumo dizer que a Virgínia, minha mulher, que é bonjesuense, ela foi uma heroína, assim, porque ela segurou a barra por muito tempo e me facilitou muito a vida para que eu chegasse de casa, largava a mala, fazia outra mala, ia para de novo sair, e ela me poupava com as questões de dificuldade com as Resolve. filhas, isso e aquilo, ela economizava para me deixar o caminho livre para minha estrada profissional prosperar. Então, devo demais isso a ela. Isso foi uma razão também para eu ter dado essa desacelerada, assim, para eu poder ter uma vida mais voltada para a família, aproveitar mais as minhas filhas e da minha mulher e tal. Então, esse foi um aspecto também. Minhas filhas moram fora, uma mora na Bahia, outra mora na Irlanda. Nossa. E eu adoro ter a possibilidade de poder ir à Bahia, poder ir à Irlanda Legal. encontrar minhas filhas. Então, esse tempo para mim foi muito. Elas estão com quantos anos? A maior está com 33 e a menor está com 27. Nossa. É. Eu vi elas, eu só lembro delas pequenininha, porque se eu ver hoje eu não Não, reconheço, não não reconhece. reconhece. Laura e a É, Pilar são é. mulherões já hoje. A Pilar trabalha na IBM, naquela empresa Ah, tá, é da legal. IBM e é programadora, né? E trabalha na Irlanda, lá que é a sede europeia da IBM. Aham. E a Laura tem uma vida mais alternativa, ela tem uma lojinha em Itacaré, no sul da Bahia, Eita, e essa aí vai viver 150 anos. todo mundo fala isso. E ela é muito feliz lá. Eu também adoro lá, adoro ir É pra linda, né? lá. É lindo, é É, um astral bom e tal. E ela faz as coisas dela lá, vende bijuterias e artesanatos, pedras semi-preciosas, essas coisas e tal. legal. É. A gente sempre via, né, a sua esposa com as suas filhas na época da Copa que você viajava. Ela Vinham pra costumava cá. vir para cá, né? Sim, sim, Para você, para não ficar sozinha, né, sim. no Rio, né? Vocês moram no No Rio, né? Rio. Aham. É. Ô, Tino, mas essa questão de reconhecimento, eu lembro como se fosse hoje, eu estava assistindo a TV, aquela passagem de que no dia que a gente ganhou o Tetra, né? E Sim. veio aqueles seguranças querendo te barrar e que te dar uns tapas, e saiu saiu todos os jogadores do 11 e falou: Não, aqui você não mexe, não, meu filho. Eu sou tetra, mexe com ele não, ele tá com a gente. É, Cara, eu falei aquilo, eu falei, gente, olha o reconhecimento, é, né, de um jornalista, de um comunicador perto. Isso aí mostra realmente que você fez um trabalho diferenciado, onde hoje você não tem inimizade em graças a espaço Deus. nenhum, porque é um trabalho sério, de coisas sérias, de falar coisas sérias que acontecem É, realmente, né? E não é. aquela coisa de querer ter o brilho, de apareceu, ganhou, igual a gente falou, ganhou o like, né? Ganhou Uhum. engajamento e tal. E eu lembro como se fosse hoje, eu assistindo o teatro e acontecendo aquilo. Eu falei, o Tino, proteger o Tino. Eu me orgulho muito disso, Sandro, porque eu sempre procurei ser um repórter assim que não fosse bajulador e nem de perseguir ninguém gratuitamente, assim. E eu acho que isso quase todos os jogadores, quase todo esse universo do futebol reconhece em mim, assim, que era um cara que sabia respeitar, mas que também tinha a sua liberdade editorial de fazer assim um assado de acordo com o que fosse. Eu lembro uma vez o Romário perguntou, porque eu sempre me dei muito bem com o Romário. Uhum. Que é E complicado, porque o Romário sim, sim. E é eu, um gênio enorme, né? como por eu ter uma boa relação com ele, eu me beneficiei muito na Copa de 94 de ter acesso ao Romário que as pessoas não tinham, que a maioria não tinha. E ele chegou a dar entrevista no meu quarto do hotel.
uma entrevista exclusiva, ele foi dentro do meu quarto, não podia gravar não sei o quê, ele foi lá, a gente montou lá o tripézinho e fizemos a entrevista na véspera da semifinal de Copa do Mundo. Então, E aí uma vez o Romário me perguntou, rapaz, me dá uma coisa, se tu me vê na noite, não sei o quê, ou sabe que eu fui na madrugada, isso para você é notícia? Eu falei, não, não é notícia, desde que Não te atrapalha, né? você não esteja convocado para a seleção, que você tenha que voltar tipo 10 da noite e você chega às 3 da manhã. Aí, isso para mim é notícia. Agora, o que você fez dentro da sua hora e tal, eu não sou fiscal da sua vida particular. Agora, como repórter, eu vou dizer, e eu não vou encobrir uma informação como essa. A minha satisfação é para o meu patrão. Eu deixei isso claro com ele, para dizer assim, que você pode confiar em mim, você pode ter confiança em mim, que eu não vou fazer trairagem. Agora, fatos, notícias, eu não tenho como não evitar, tem eu sou como. o cara que vai dar. E aquilo, em vez de provocar um distanciamento, eu notei que essa resposta mais verdadeira, porque eu poderia ter dito, porra, você é meu, pô, você me deu tanta entrevista, me ficou, é claro que eu não vou te, Uhum. mas não, eu falei, não, não é por aí. E eu acho que ele compreendeu isso bem e a gente ficou até mais amigo, uma relação até mais próxima, sabe? Então é isso, acho que nem ser aquele cara que tá puxando o saco, como eu, infelizmente, vi alguns colegas frequentar coisas com jogadores e tal para poder se aproximar, mas também ficam reféns de não poderem falar mais nada porque Aham. estão com aquele compromisso, né? E também outros que vai bater, e isso acontece muitas vezes, por exemplo, o Romário deu uma entrevista pro Tino, então eu vou dar porrada no Romário porque ele deu uma exclusiva para lá e não deu para cá, e não sei o quê. Então, por exemplo, na época do Dunga, como técnico da seleção, foi um técnico muito difícil para a gente na imprensa. Eu tinha Ele uma não relação, gostava, né, de imprensa, né? ele tinha uma dificuldade, uma coisa muito séria, que eu acho até que ele era um cara bom em campo e bola, ele era um profissional, mas o relacionamento dele com o mundo externo era muito complicado. Ele desconfiava, ele via fantasma em cada canto. E, e foi muito difícil para a gente trabalhar na época do Dunga, mas nem por isso eu fazia matérias, se o Brasil pedia, eu carregava nas tintas porque vamos botar esse cara para se desgastar e cair. Nunca fiz nada assim. Eu sempre tentei ser fiel àquilo que o jogo dizia. Assim, se for um grande jogo, é um grande jogo, se for mais ou menos é isso, e se for ruim também vamos dizer. Então, É porque, né, né, também a gente saber reconhecer cada pessoa é de uma forma, né? ah, Então infelizmente tem pessoas que são de uma forma, tem, né, que as pessoas não são muito sociáveis, mas às vezes são pessoas boas, mas não são não sociáveis, sabem né? se Comunicar, comunicar, né? se colocar e tal. Né? Teve muito jogador assim que eu achava antipático, achava estranho, cara esquisito, e que depois eu passei a conhecer melhor e vi outra face, outras coisas que o mundo não via. Quer dizer, via um cara. Eu lembro do Douglas Costa, não sei se lembra do Uhum. Douglas Costa. Ele era um cara que não tinha uma imagem positiva, era um cara meio emburrado e, enfim, ele tinha um desgaste assim externo, mas pô, quando eu fui fazer o perfil dele para a Copa do Mundo, que eu fazia os perfis dos jogadores no Uhum. Jornal Nacional, e aí na Itália, jogava na Itália, então isso, por exemplo, é outro trabalho que eu levava um ano inteiro quase fora de casa, fazendo, por exemplo, os perfis dos jogadores. A gente tinha que gravar, fazer a história de, sei lá, 30 jogadores, Eu lembro para que você fazia. diminuir para 23, 24, que é o que ia ficar. E a gente tinha que fazer a história do cara no lugar onde ele vivia, no lugar de onde ele veio também. Então, viajava demais, Nossa, assim, né? Então, por exemplo, Douglas Costa, a gente foi gravar com ele na Itália, e faz toda a conta a realidade dele história na toda. Itália, e depois vai ao Rio Grande do Sul, lá onde ele morou, onde a mãe dele, os amiguinhos, na infância, enfim, um perfil da história do cara. Isso também era uma viajação medonha, mas muito legal também. Mas aí, por exemplo, o Douglas Costa, eu fui jantar com ele e tal, e, porra, aí resenha, conversa. Eu falei, porra, cara, mas você tem que ser isso publicamente, você tem que ser você não pode ser. Mas é isso, às vezes a pessoa não consegue
externar, né, aquilo que Eu acho que bota filtros, é, medos, né? eu acho que acontece muito com a gente também, comigo, por exemplo, minha esposa fala, Sandro, você tem que ficar, esse aqui fala também comigo também, você tem que rir mais, né, na rua, tal. Eu falei, tá, mas eu vou ficar rindo para as pessoas na rua? Eu não, Sim, entendeu? tem que ser dentro da Entendeu? naturalidade, Entendeu? Então, assim, muitas pessoas também elas se afastam de mim porque acham também que eu sou nesse estilo aí, fechadão, não sei o quê, mas eu não. Eu, assim, se a pessoa chegar no meio da rua e começar a conversar comigo, eu converso sem saber quem é. Uhum. Eu não ligo para essas coisas, entendeu? Então, mas acontece muito disso também, da pessoa, né, te rotular, né, que Isso. você acha que é daquele jeito e É. não é, né? Uhum. E, e o trabalho disso aí, com você nisso aí, nessa parte de comunicação também, né, né, de contato, né, tem que ter muito cuidado, né, e Aham. é uma coisa que eu tenho muito também, entendeu? Uhum. Igual você chegou aqui, eu, eu tento deixar a pessoa quando entra aqui mais à vontade possível, assim, Uhum. entendeu? Uhum. Porque, não, Sandro, isso aí eu não gosto de fazer. Sandro, isso aqui eu não quero. Cara, tranquilo, vamos fazer então que você Uhum. vai se divertir também de estar aqui também, Aham. entendeu? Aham. Passar, mas também fazer algo como divertido, porque se você começar a fazer muito rotulado também a coisa, o negócio não fica legal e não engaja, não fica Uhum. legal, né? Uhum. Mas, ô Tino, essa você começou a trabalhar mesmo assim com essa parte de comunicação, de reportagem, foi com quantos anos? E já foi direto na Globo? Não, não. Eu fiz faculdade de jornalismo, né? Aham. E eu não pensava em trabalhar em televisão. Aliás, eu não tinha a menor pretensão de trabalhar em televisão. Tanto que na faculdade eu não fiz matérias de televisão, abri mão, que eram eletivas, fiz de literatura, outras coisas. O que eu queria era trabalhar em jornal. O meu sonho na época era trabalhar em jornal. E só havia Jornal jornal. impresso, Jornal, na só época, havia né? jornal impresso É. e rádio e TV. Eu já consegui trabalhar como estagiário no que se chamava Jornal dos Esportes, que é um jornal, como o nome diz, era um jornal todo dedicado ao esporte e era muito tradicional no Rio. Ele tinha uma capa cor-de-rosa, era Eu mais lembro, barato eu lembro. que os jornais Globo, Jornal do Uhum. Brasil. E ele era uma grande escola também para muitos jornalistas ali começarem e tal. E assim foi comigo, com vários outros e tal. E aquilo me colocou dentro do mercado. E dali eu fui para o jornal O Dia, que existe até hoje, Sim. na editoria de esportes. Quando eu me formei, eu fui para o Dia. E continuando a trabalhar com esportes. E aí eu trabalhei em jornal uns 3 anos entre os dois empregos, o estagiário e o Dia. Até que surgiu uma oportunidade para ir na Globo, conhecer, fazer alguma espécie de estágio informal. Eu já era profissional, já era jornalista formado, mas fui para a Globo e acompanhava as equipes saindo e tal, e depois até achei, falei, isso não é para mim. Meu negócio, eu sou mais introvertido, Uhum. não dá. E fui embora. Agradeci muito a oportunidade, foi muito legal conhecer a Globo por dentro e tal. Passaram-se uns 2 meses assim, houve uma oportunidade de fazer um mês de férias na TV educativa. E aí, como eu já tinha tido a mínima experiência de teste ali na Globo fazendo alguma coisinha, me chamaram para fazer esse mês. E eu, por uma questão até da grana dali, do mês, dava Sim. para conciliar com o jornal, eu falei, eu vou. E ali, naquele momento, na TV educativa, eu gostei de fazer, assim, eu comecei a achar que isso é um bicho de 7 cabeças, só que dá para fazer. Mas acabou aquele mês, beleza, continuei com o trabalho no jornal, até que surgiu uma vaga na Globo. Alguém tinha me visto na TV educativa, mandou eu levar uma fita com as matérias ali copiadas, para que a direção avaliasse. E avaliaram, falaram, vamos contratar. E eu fiquei ainda muito em dúvida na época. Eu quase não fui, porque eu estava muito feliz no jornal, já cobria Flamengo, que como setorista, né? Já uma coisa importante dentro do Uhum. setor de esporte, você cobrir o Flamengo. E muito contente e tal, e achando que, cara, será? Meu pai, coitadinho, com a melhor das intenções, ele falava, meu filho, será? Aquilo é um ninho de cobras. E ele já morava aqui nessa Não, época? não, Não, né? ainda morava no Rio.
E será que é isso mesmo? E tal. Fiquei em dúvida. Falei, mas, pai, eu tinha 23 anos. Falei, eu vou encarar. Se não der certo, depois eu tento de novo voltar pro jornal e tal. E assim, aí, quando fui para a TV, eu levava muito o lado, já que eu tinha de escrever, o lado de contar uma história. Eu já tinha essa facilidade e tal, que é uma coisa que eu sempre gostei. Mas eu era muito verde em termos de microfone, expressão, a voz, a entonação. Uhum. E aí eu fui fundo com a fonoaudióloga da Globo, que era uma mulher, era uma mágica, fazia realmente, chama Glorinha Boit-Miller, morreu recentemente. Ela, ela, e eu treinava muito a coisa esse lado técnico, digamos assim, performance diante da câmera. E assim fui, aos pouquinhos fui e tal. Aí rapidamente eu já estava entrando no Jornal Nacional, que era um clube muito fechado dentro da Globo para os repórteres, e aí já estava cobrindo seleção brasileira, e aí a coisa andou, e aí adorei também a experiência de televisão. E quando que você começou você começou a vir aqui mais por causa da sua esposa, né? Ou não? Não, não, eu já vinha desde pequenininho, porque meus avós moravam Dos aqui, avós também, né? e eu vinha direto com a minha mãe, que é nascida Do lado, daqui, da mãe, o lado do pai é da Espanha, da né? Espanha, mas que meu pai também morou aqui. Aham. Meu pai, porque teve a Guerra Civil na Espanha, nos anos 30, Uhum. e o meu avô veio primeiro. Meu avô ficou 3 anos preso lá na Espanha, porque ele combatia contra o Franco, contra o ditador, que Uhum. depois veio a ser o ditador e que ganhou a guerra, e o meu avô lutando pelo lado republicano, perdeu, ficou preso. Ficou 3 anos preso, muito traumatizado e tal. Porra, e aí tinha o Brasil, que era o país do futuro, que o pessoal falava, e Uhum. já tinha um parente aqui, em Bom Jesus. Foi até esse meu tio que estava aqui que entalhou a porta da igreja daqui de Bom Jesus, de Nossa. Itapiruna e tal, né? E Olha só, isso aí, curiosidade, é, hein? é, Eu acho que é, nem o pessoal da igreja sabe, sabe? Vou perguntar ao Raul Travassos, que vem semana que vem aham, aqui. Raul, não, você tá sabendo quem entalhou aquela é, porta? é, Vamos ver se ele vai saber responder. é. E aí esse meu avô veio e logo depois vieram a minha avó e o meu pai. Meu pai com 21, 22 anos assim, Já veio direto para Bom Jesus. direto para Bom Jesus. E aí moraram aqui em Bom Jesus até casar. Quando meu pai casou, conheceu minha mãe em Bom Jesus, e quando se casaram, meu pai conseguiu um emprego em Caxias, lá no Rio, e minha mãe era professora também, conseguiu um emprego lá, e Foi, foi. depois voltou. E aí depois, aposentados, assim, em outra fase da vida, pum, voltaram para Bom Jesus. Tem que gostar muito de Bom Jesus, né? E ele adorou. Pô, foi uma fase maravilhosa para meu pai, porque ele tinha muita dúvida se ele ia gostar, porque ele tinha muitos amigos no Rio, aquela coisa. E minha mãe com os parentes aqui era mais fácil e tudo. Mas, nossa, ele saía, rodava a cidade inteira, tinha Acabou que ele muitos virou. amigos. Acabou que o pessoal ele gostava muito de conversar, né? Aí Isso, sentar, o pessoal conversava, contava história e isso, tal. Ele era muito. Eu acho que a parte de comunicação você puxou mais dele, né, cara? Porque ele é muito era muito muito comunicador, comunicativo. E a né? minha mãe escrevia muito bem, assim, ela tinha muito bom texto, e tudo. Eu peguei esse lado dela, Uhum. assim, essa coisa mais. Ela que me ensinou a ler e escrever. Eu não fiz o primeiro ano da escola. Foi uma coisa doida na época, né? Mas eu só entrei no segundo ano, porque o primeiro ano eu fiz em casa com a minha mãe. Olha. Eu adorei, assim, eu me sinto, modéstia à parte, me sinto muito confortável com português, sempre tive essa facilidade de redação, essa coisa de português, muito por causa da minha mãe. E o meu pai também me deu muito a paixão pelo futebol, assim, né? Meu pai era uma das pessoas mais apaixonadas por futebol e entendedoras do esporte que eu já vi, assim. Então eu juntei essas duas Mas ele assistia heranças. mais o espanhol ou o brasileiro? Brasileiro, tudo que Brasileiro? ele podia, porque É. o espanhol, em certa altura da vida, você não tinha muito, igual a Não gente tinha tem igual hoje, hoje, né? um canal fechado que você via, era Aham. uma coisa muito distante, né? E ele, quando chegou ao Brasil, fissurado por futebol, foi ao Maracanã na primeira oportunidade que teve e viu o Flamengo ser campeão naquele dia e falou: "Ah, eu sou isso aí, eu sou Flamengo e eu vou." Aí, assim, ele virou um flamenguista. Ele ia a todos os jogos do ano. Quando eu pequeno, eu ia com ele e a gente ia. Mas assim, não perdia. Podia chover, podia não valer nada pro Flamengo, a gente tava lá. Olha que legal. Então, eu vivi tudo isso assim com meu pai, muito ao Maracanã. Eu acho que sou das pessoas que mais frequentou o Maracanã que o Maracanã conhece, porque eu ia direto, a gente ia direto e depois trabalhando,
também não parava de ir no Direto, Maracanã. Ô, Tino, o que hoje, assim, você faz que te dá muito prazer que quando você estava nesse trabalho, nessa correria aí, que falava assim, cara, eu queria ter um tempo para fazer isso aí, eu não tenho, eu sou doido para fazer isso aí. Ô, Sandro, modéstia à parte, eu consegui me organizar para ter uma vida pós-Globo do ponto de vista material, e hoje a minha satisfação é fazer aquilo que eu gosto, sabe? Eu faço só o que eu gosto, assim, o que realmente me traz assim, motivação, trabalhos assim que são que somam para mim. E então ter essa oportunidade, por exemplo, essa, a Copa do Mundo, por exemplo, tive convites para ir, agradeci muito, mas não vou, não estou afim, não quero. Mas assim, um outro tipo de trabalho eu topo fazer e Uhum. vou fundo. E então eu acho que isso foi muito legal assim para mim. Né, nem sempre é possível na vida da gente a gente poder escolher trabalho, mas podendo, né, é bom demais. E o pessoal fala muito que você gosta do xadrez, né? Que quando você vem para cá, você não pode ficar sem ir lá no clube lá. O É, Thiago fala, o irmão do Zé Luiz. isso. Nossa, ele adora xadrez. O Thiago gosta muito também. É, Thiago é uma É fera. fera no xadrez, É né? fera, Eu não. falei com ele, rapaz, você tem que investir nisso aí, Ele é rapaz, um que você monstro. tem. Ele é um Era. monstro. E eu acho lindo o projeto de xadrez aqui, que é capitaneado pelo professor Fábio. Aham. E é um trabalho realmente muito bonito. Você vê as crianças se envolvendo. Eu acho lindo, lindo, lindo. Tem impulsionadores muito fortes aqui. O Dr. Gino Doutor Vaz. Giano. Ele é um cara, inclusive, uma pessoa que eu recomendo até para você trazer aqui, porque Não, não vamos trazer o Doutor é Giano uma aqui. pessoa de um conhecimento, de uma Sim, cultura, de uma sim. inteligência. Ele A é. família toda, né? Eu É, né? trabalhei muito com a irmã dele lá no Colégio Agrícola na época, né? Inclusive, o meu trabalho de mestrado, ela me ajudou muito. É, a família toda é É, inteligente demais, é. pois é. É, E então, assim, eu acho uma realidade que me comove ver o xadrez florescendo em Bom Jesus. Bom Jesus do Norte, uma cidade pequena, sabe? Você vai ao Rio, você tem dificuldade de encontrar um lugar, um clube que tenha né? xadrez, é. E então tá mais do que provado que isso colabora com o desenvolvimento de aprendizado intelectual das crianças e tal. Então é bonito de ver. Eu estou sempre lá mesmo. Legal. Ô, Tiana, eu não vou te tomar mais seu tempo, É um entendeu? Tá no prazer. meio, tá quase na hora do almoço, a gente tá gravando aqui. Eu queria te agradecer demais, entendeu? Por Né? você, essa disponibilidade que você teve com a gente aqui. A gente ficou com muito medo, a gente deixou tudo preparadinho, assim, falou assim, vamos rezar pro Tino aceitar bater um papo com a gente, porque a gente queria muito, entendeu? Né? Então hoje você realizou um sonho de uma pessoa, hoje, você não tá sabendo, mas você realizou o sonho de uma pessoa. Cara, Eu tava falando com os meninos no bastidor, falei, cara, se ele aceitar gravar um bate-papo, vai ser demais, eu vou guardar isso na nuvem para não perder, né? Para não apagar, que eu não vou esquecer, não, cara. E eu queria te convidar para você voltar aqui, né? Porque aham. a gente vai inaugurar, né? Reinaugurar o estúdio, né? A gente ainda não finalizou a inauguração do estúdio e a gente criou uma placa, né? O nome do nosso estúdio aqui, né? A sala de gravação, ela vai chamar Tino Marcos, né? Então, infelizmente, o rapaz que fez lá, ele faltou uma, Uma faltou uma palavrinha. parte, né? Mas ele vai, a gente criou lá para colar ali na placa, colar ali na porta, né? O estúdio de gravação Tino Marcos, porque eu tenho muito comigo, né? Que eu estava te falando nos bastidores, que a gente tem que homenagear quem está aqui com a gente ainda hoje, né? Não deixar para depois que a pessoa se for, né? Homenagear. Então, a nossa grande admiração por você em cima dessa homenagem e espero que você volte mais aqui. Se quiser voltar também para gravar outras coisas que não, entendeu? O estúdio está totalmente aberto para você, entendeu, Tino? Uhum. Sandro, vamos gravar aí falando. Eu queria convidar
menino lá do xadrez que tá lá, tal, entendeu? Uhum, Ou eu quero ir convidar tal pessoa para conversar aí e tal, vamos uhum, gravar? Cara, o estúdio está totalmente de portas abertas para você, se uhum. sinta em casa aqui, entendeu? E a gente agradece a sua presença aqui Que é isso. e espero que você venha, volte sempre aí, Irei, entendeu? sim. Olha, foi um grande prazer conhecer esse estúdio, te conhecer e comprovar essa realização tão importante para o Bom Jesus. Eu acho que agrega tanto, traz tanta luz para a cidade que realmente ter um equipamento dessa magnitude aqui é realmente motivo de orgulho para Bom Jesus, assim, para a cidade, que eu acho que só cresce realmente, aumentam as possibilidades, de comunicação e de uma maneira muito profissional. Parabéns pela iniciativa, pela coragem, pela ousadia de tocar isso para frente e vamos ser felizes. É isso aí. Pessoal, agradeço mais uma vez. Agora nós vamos gravar, né, vamos botar ali aqui a gente não tem a calçada da fama, né? A gente tem a parede da fama. Que quando se a gente mudar daqui um dia, nós vamos ter que levar ela, cortar ela e levar ela embora. Onde a gente faz homenagem aos grandes comunicadores, não só os, né, do Brasil, né, todo, mas também os regionais, né? E o Tino vai autografar para a gente a foto dele ali né, da nossa parede ali. Agradeço, né, o Will, né, da Donai, da agência de marketing, a Donai, o Will parceiraço, tá, na verdade, está ficando mais aqui no estúdio do que eu, né, porque eu tenho que ficar lá no centro de estudos do hospital. E convido você, né, a conhecer o nosso hospital também depois que reformaram. Com certeza vai ser um prazer para, né, para o hospital receber você, conhecer lá como é que está o nosso hospital, que está uma coisa fabulosa, Que maravilha. né, salvando muitas vidas, abrindo muitas áreas para cada vez mais atender não só a população daqui, mas a Uhum, população do estado todo. uhum. A gente tem vindo gente do Rio de Janeiro para ser Olha, tratado aqui. Tem gente mudando para Bom Jesus por causa do hospital, olha só. né? O hospital hoje ele tem um heliponto, ele pode receber um helicóptero, transferir um paciente da forma mais rápida possível. Já faz doação de órgãos, né? Em breve vai fazer transplante, vai mexer com oncologia. Né? Então o hospital está crescendo demais e hoje também é um grande orgulho para Bom Uma Jesus a gente ter referência, né? uma Uhum. referência como essa, o hospital que quase fechou há pouco tempo atrás, né? Então, Então você está em duas grandes frentes. grandes frentes. A gente está aí, está trabalhando e não pode parar, senão desanima, né? É Senão, isso. então, te agradeço, Tino, e Obrigado. até a próxima aí, que você possa aí aproveitar aí esse descanso seu e fazer agora só coisas assim, é igual você falou, não, esse aí não, esse aqui sim. A melhor coisa do mundo é Não é? isso, né? Pois é. Obrigadão, Sandro. Felicidade para você e para todos aqui em Bom Jesus. Pessoal, um abraço aí, fique com Deus, até a próxima, né? E se liga aí nos próximos episódios aí do Pod Studio Podcast, ok? Um abraço.